Oi, gente, o vídeo de hoje vai ser especialmente para quem quer participar da Olimpíada Brasileira de Física e se inscrever de forma individual, caso a sua escola não vá participar. Ou, caso a sua escola vá participar, vou te contar os detalhes também sobre como vai ser a Olimpíada Brasileira de Física de 2023, para você entender certinho como se preparar e como vai acontecer tudo. Então, começando pelo site, né, onde estão todas as informações importantes para a gente se localizar sobre a OBF 2023. Os dois sites onde estão todas as informações são o site da Sociedade Brasileira de Física e o site de aplicação das provas, dado que essa prova vai ser realizada de forma online, assim como no ano passado. Vou deixar estes dois links na descrição para vocês poderem clicar e não precisar copiar tudo isso. Então, vamos lá. Primeira coisa importante, para caso você queira ganhar uma medalha na Olimpíada Brasileira de Física, é, obviamente, ler as regras do jogo, não é mesmo? Que é o regulamento. Então, o regulamento a gente encontra naquele site de baixo, que é o Graxain, lá, não sei como fala, mas o regulamento completo está ali, com todas as regras de como vai funcionar. Vou destacar algumas partes importantes para vocês, mas recomendo fortemente que vocês leiam o negócio completo ali, para vocês saberem todos os detalhes dessa competição. Então, primeira coisa, obviamente importantíssima, a gente saber qual é o objetivo da Olimpíada Brasileira de Física. Primeiro, ela é um programa da Sociedade Brasileira de Física e os objetivos são despertar e estimular o interesse pela física, proporcionar desafios aos estudantes, aproximar instituições de ensino superior a escolas de ensino fundamental e médio, que são as que podem participar, né? Ensino fundamental 2, mais especificamente, ensino médio. E, por fim, identificar os estudantes talentosos em física e prepará-los para Olimpíadas internacionais, além de estimulá-los a seguir carreiras científico-tecnológicas. Então, representar o nosso país em competições internacionais é muito importante, né? E a gente precisa ter uma equipe bastante preparada e dedicada e interessada para fazer isso, e a gente precisa de bons profissionais nas áreas de ciência e tecnologia para que a gente melhore o nosso país e, consequentemente, o nosso mundo. Então, tudo isso está relacionado com a Olimpíada de Física. Além de ser um desafio, né, para quem já acha fácil, por exemplo, ciências ou física, ou busca, né, novas informações ou gosta de estudar por conta própria, então a Olimpíada com certeza é para você. Além de, né, a gente já sabe, mas eu vou falar de novo, as Olimpíadas seriam um caminho para a gente ingressar nas universidades através das vagas olímpicas, como tem, por exemplo, na Unicamp, na Unesp, dentre outras universidades públicas bastante renomadas aqui no nosso país. Então, quem pode participar? Novidade esse ano, podem participar alunos de 6º e 7º ano do Fundamental 2, cortou o 2 ali, na verdade eu não coloquei o 2. Então, o 6º e 7º ano são a novidade desse ano. É a primeira vez que 6º e 7º anos serão convidados para participar no chamado nível júnior. E, além disso, os demais, como já era de costume, então no nível 1, 8º e 9º ano do Fundamental 2, e nível 2, 1º e 2º ano do médio, nível 3, 3º ano do médio. Então, nenhuma grande mudança no resto, né? A grande novidade aí é a participação de 6º e 7º ano. E aí, talvez você esteja do 6º ou 7º ano e está assistindo esse vídeo e está pensando, meu Deus, mas eu não tenho aula de física. A gente sabe que a maioria das escolas não tem física a partir do 6º ano, ou mesmo a partir do 8º ano, né? Mas é importante vocês saberem que na disciplina de ciências estão embutidos conteúdos de física. Então, muitas vezes você não sabe que você estudou física, mas você já sabe muita coisa de física. Às vezes o professor de ciências avisa que aquele conteúdo é física, mas nem sempre. Então, pode ser que você teve física sem saber que você teve física. Então, vai lá, consulta o conteúdo que vai cair no seu nível, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, e aí você vai saber que muito provavelmente você está preparado sim para boa parte dessa prova, e caso você não esteja, também existe a possibilidade de você estudar sozinho, né? Tem muito conteúdo aqui no YouTube, no meu canal inclusive tem muito conteúdo, também vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, Fundamental 2 todo e Ensino Médio pode participar. Como será a prova de 2023? Basicamente igual ao do ano passado. A primeira e segunda fase vão acontecer online e a terceira fase vai acontecer de forma presencial. Vou falar mais detalhes sobre isso daqui a pouco. Primeira fase. Exatamente agora eu vou falar sobre isso, né? Primeira fase são 20 questões objetivas de múltipla escolha e como a prova é online, ela é realizada naquele site Graxain lá. E essa primeira fase vai acontecer entre os dias 22 e 24 de junho. Então, você escolhe o dia que você quer fazer a prova, sendo entre esse intervalo. Aí, mais pertinho, eles divulgam exatamente o horário, né? Que abre a prova num dia e fecha a prova no outro dia. Mas é só você abrir e fazer a prova. E é isso. Aí,
acertando uma certa quantidade de questões, você é convidado para participar da segunda fase. E a segunda fase, diferente da primeira fase, são questões dissertativas. Então, são questões em que você precisa desenvolver sua resposta e colocar um valor lá na resposta final e não simplesmente marcar uma alternativa. Lembrando que nesse valor da resposta final é muito importante você colocar a unidade de medida. É sempre importante a gente destacar isso. Para o nível Júnior 1 e 3, a gente vai ter direto as 8 questões. Para o pessoal do nível 2, vai ter 12 questões e as pessoas vão escolher só 8 para fazer. E as instruções vão estar lá na hora. Se não me engano, essas instruções dizem que o pessoal do primeiro ano pode escolher qualquer uma das questões e o pessoal do segundo ano não, porque tem algumas questões que são exclusivas do primeiro ano. Pelo menos normalmente é assim, acredito que vai continuar sendo assim também. E essa prova vai acontecer no dia 12 de agosto. A terceira fase tem 2 partes. A parte teórica, que é uma prova teórica, literalmente. Lembrando que essa parte da terceira fase toda vai ser realizada presencialmente, então geralmente são 2 períodos de prova, tipo de manhã e à tarde. Aí uma das partes é feita de manhã, então não sei exatamente se é sempre do mesmo jeito, mas vamos supor que seja a prova teórica de manhã e prova experimental à tarde. Ou ao contrário, prova experimental de manhã e prova teórica à tarde. Enfim. Então a prova teórica vai ser mais ou menos no estilo do que vocês já vão ter feito na segunda fase, só que agora presencialmente. Então, de novo, 8 questões dissertativas e, de novo, para o nível 2, vocês têm a possibilidade de escolher lá as 8 das 12 questões. Isso vai acontecer no dia 21 de outubro, assim como a prova experimental. A prova experimental é feita de forma experimental, não é mesmo? E ela só vai existir, a parte experimental só vai existir para o pessoal dos níveis 1 e 2. Então, o pessoal do nível júnior e o pessoal do nível 3 só vai fazer prova teórica, não vai fazer prova experimental. E como funciona essa prova experimental? Que eu acho a parte mais divertida, assim, diferentona, interessante, da Olimpíada de Física. Então, ela também é no dia 21 de outubro. E aí, eu escrevi aqui, olha, o de 2022 para eu lembrar de mostrar para vocês. Então, eu vou até aumentar a minha imagem aqui. Porque meu aluno fez a prova experimental de 2022 e ele trouxe um kit para mim, porque, né, é muito fofo. E aí, eu vou mostrar para vocês como é que foi. Então, basicamente, eles deram umas plataforminhas de madeira. E aí, gente, a minha tá bamba, porque eu sou uma péssima experimental e eu quebrei a minha, mas dá para entender a ideia. Então, aqui a gente tinha, tipo, um suporte, né? E aí eu vou mostrar para vocês exatamente o que aconteceu. Então, tinha um monte de cartõezinhos num saquinho e um monte de clips no outro saquinho. No saquinho dos cartõezinhos também vinham 2 ímãs bem pequenininhos, aqui, porém bem potentes, ó, então eles grudam bem facinho. E aí a intenção da prova eram várias, na verdade, eram duas partes principais, mas dá para vocês entenderem a ideia aqui. Então a gente colocava um ímã em cada parte do cartãozinho, todas as instruções estavam na prova e vocês conseguem acessar a prova no site, depois eu mostro para vocês exatamente como é que vocês pegam. Aí vocês apoiavam esses 2 ímãs bonitinhos aqui nesse suporte e aí tinha os clips e um separador de, sei lá, parece uma borracha. Então, acho que era borracha. E aí, a ideia era pendurar vários clips aqui. E o primeiro dos clips ia grudar ali, né, a partir da força magnética, no primeiro ímãzinho. E aí, ele ia ficar pendurado, né? Tá pendurado aqui, ó, tá vendo? E aí, a ideia era pendurar vários. Tá vendo que tem um monte? Veio um monte no saquinho. E aí, a ideia era pendurar vários. Obviamente, eu não vou fazer tudo para vocês entenderem a ideia, mas aí era pendurar vários e ver quanto que ia aguentar sem soltar aqui o clipe de cima do ímã, né? Então essa era uma das partes, e a outra parte era alterar a quantidade de cartões, então colocar 2, 3, 4 em vez de só um aqui, para daí também ver como é que isso influenciava. Então tinha muito a ver com magnetismo na prova do ano passado, mas nem sempre é assim, né? Eu tenho um outro kit aqui de alguns anos atrás, que era um pêndulo também, enfim, dá para fazer muitas atividades diferentes qualquer dia. Se vocês tiverem interesse, inclusive, comentem aí no vídeo, aí eu mostro o outro kit que eu tenho, a gente pode comentar mais sobre essas coisas aqui. Vamos continuar. Continuando aqui, então, eu trouxe também o calendário completo que vocês encontram nos 2 sites, com as datas mais completas. Então, a informação importante que eu queria destacar para vocês aqui é que as inscrições vão até o dia 9 de junho desse ano. Estou gravando esse vídeo no dia 6 de maio, então tem um mês aí praticamente para o pessoal assistir esse vídeo e se inscrever. E as datas completas estão aqui, né? A data das provas eu já coloquei, mas é importante vocês prestarem atenção também nas datas que saem as notas de corte, né? Entre uma fase e outra fase. Então, por exemplo, para a primeira fase, vocês fazem a prova lá entre o dia 22 e o dia 24. Aqui já está o horário, achei que eles iam divulgar depois, esqueci que eles já tinham divulgado. Então, vocês têm 4 horas para fazer aquelas 20 questões. E aí, conta 4 horas a partir do começo do instante que você começa a prova. E você pode começar a prova das 7 horas da manhã do dia 22 até as 22 horas do dia 24. Então, exemplo, comecei a prova
ao meio-dia do dia 23. Eu tenho 4 horas para terminar, então eu tenho até as 4 horas da tarde para terminar a prova naquele dia. Aí, se você quiser fazer 3 horas da manhã e terminar até as 7 horas da manhã, também tudo bem, a escolha é sua. Então, todo nesse intervalo você pode fazer. Aí acaba a aplicação da prova no dia 24, né? E no dia 26 sai o gabarito, aí existe um tempo de alteração, né, de revisão do gabarito, em que os professores, ou enfim, dá para entrar com recurso falando que a resposta está errada, e aí eles vão rever. Aí o gabarito oficial sai, então, no dia 2 de julho. Aí no dia 3 saem as pontuações que vocês fizeram, né, na prova, então eles vão comparar o gabarito com as suas respostas. E aí no dia seguinte, que é o dia 4, vai sair a nota de corte, que é a nota mínima que você precisa ter para ir para a etapa seguinte. Aí logo que sai a nota da etapa seguinte, você vai saber se você passou ou se você não passou, e aí eles abrem o período de pagamento da segunda fase. Já vou comentar sobre esse pagamento. Aí a segunda fase acontece dia 12 de agosto, que foi o que eu tinha colocado ali atrás. Esse já tem um horário fixo, então dá 1h30 às 5h30 da tarde. Obrigatoriamente todo mundo tem que fazer essa prova no mesmo horário. Aí no dia 14 sai o gabarito, aí tem a revisão de novo, aí sai a nota de corte no dia 25/8. E aí vão ser definidos os lugares de aplicação, para quem é aqui da minha região, lembrando que eu sou de Barra Bonita, interior de São Paulo, perto de Jaú, Bauru, etc. Então, para quem é aqui do interior, mais ou menos nessa região, a aplicação dessa prova costuma ser na USP, em São Carlos, no IFSC, que foi onde eu estudei. Bonitinho, ano passado foi lá, nos anos anteriores da pandemia também normalmente era lá, a terceira fase. E aí, definidos os lugares, tudo direitinho, vão ser divulgados para vocês depois, mas, enfim, aí tem o pagamento da terceira fase, da taxa, que é diferente para quem tem prova só experimental, só teórica ou teórico experimental. Aí, exatamente, a terceira fase vai acontecer no dia 21/10. Aí, aqui eu falei certo, a prova experimental é de manhã, das 8h30 às 11h30, e a prova teórica é da 1h30 às 5h30 da tarde, né? E aí, vocês têm 2 horinhas de almoço ali entre as duas coisas. Aí, publicação, inclusive, aqui marca a prova experimental apenas 9º ano e não 8º e 9º ano. Então, tá um pouco diferente do gabarito. Não entendi, mas depois eles provavelmente vão esclarecer. Aí, sai o gabarito no dia 4 de novembro, coloquei umas setinhas aqui, mas eu já tô falando. Aí, ficou torto aqui, agora que eu vi, tá tudo bem também. Aí tem a revisão do gabarito do mesmo jeito, e aí a parte mais legal, né, mais divertida, é a lista de premiados. Do terceiro ano sai um pouquinho antes, porque o pessoal do terceiro ano vai querer aplicar lá para as vagas olímpicas, então eles precisam da nota um pouquinho antes para obedecer os prazos das vagas olímpicas e das demais séries. Inclusive é por isso que o terceiro ano não faz prova experimental, para ser mais rápido o processo. Das demais séries, o resultado sai no dia 31 de janeiro de 2024, então essas são as datas bonitinhas. E aí, para motivar vocês, eu peguei emprestado uma foto aqui de uma das medalhas, foi a última que chegou, a de 2021, né? A de 2022 ainda não chegaram as medalhas, inclusive acabou de sair o resultado aí, faz algumas semanas que saiu o resultado, tá no período de a gente pedir as medalhas, mas a de 2021, uma aluna minha também conquistou essa medalha, gente, eu tô muito orgulhosa dos meus alunos aqui, e aí eu tirei fotinho da medalha dela, coloquei aqui pra vocês verem, porque achei maravilhosa, olha que coisa mais linda, essa é minha mão, inclusive, com a medalha, frente e verso, assim, muito bonita, pesadona, assim, chique, achei muito legal. Enfim, só para motivar vocês a quererem uma medalha também. E aí, aqui, no site da SPF mesmo, da Sociedade Brasileira de Física, que divulga a Olimpíada de Física, a gente tem o programa da prova. Então, a gente vai lá em Programa Básico da Olimpíada Brasileira de Física e a gente consegue descobrir o que cai na prova. Então, existem algumas habilidades essenciais, assim, eles falam que todo mundo que faz Olimpíada de Física, obrigatoriamente, tem que conhecer as unidades de medida do Sistema Internacional, os múltiplos e submúltiplos, então saber transformar a unidade de medida, que é uma coisa que os meus alunos sabem que eu pego muito no pé. Eu sempre dou uma listinha, assim, no começo do ano, com, 60 exercícios para mais sobre esse assunto, para eles ficarem, muito ninjas nesse assunto. Então, se você não sabe as unidades de medida do Sistema Internacional, pelo amor de Deus, vai estudar elas, senão nem adianta você fazer a Olimpíada de Física. E aí existem, obviamente, as particularidades de cada nível, né? Porque quem está no 6º, 7º ano vai ter menos tempo de estudo, né? Está na escola há menos tempo, então é cobrado menos coisa do que para quem está lá no nível 1, nível 2, nível 3. Então, para o nível 1, na verdade, para o nível júnior, né, que é o 6º e 7º ano, o programa é esse. Então, eu não vou ficar lendo, senão o vídeo vai ficar eterno, mas você pode apertar print, apertar pause e tirar um print, ou só apertar pause e ler, para depois você ver com calma, mas você vai perceber que são conteúdos que geralmente são estudados no 6º e no 7º ano, pelo menos na maioria das escolas.
E, inclusive, seguindo mais ou menos o que a BNCC obriga que seja trabalhado. Por isso que a maioria das escolas vai estar trabalhando isso. Aí, para o nível 1, agora sim, que é o 8º e 9º ano, a gente já tem um pouquinho mais de física tradicional, diríamos assim. A cinemática em si entra nessa parte, gravitação, aqui, rotação, translação, estações do ano, fase da Lua, que vocês já estudam para a OBA, né, a Olimpíada Brasileira de Astronomia, também entra aqui. Lei de Newton também entra aqui, energia também entra aqui, espaço e temperatura, bonitinhos, tempo, espaço e temperatura, né? Enfim, então esse é o nível 1, além de todas as coisas do nível júnior, né? Repara que aqui em cima ele fala, inclui os tópicos do nível júnior. Aí no próximo, que é o nível 2, ele vai falar que inclui os tópicos do nível 1, que inclui os tópicos do nível júnior. Então o negócio é meio cumulativo aqui. Aí aqui já vai entrar uma física mais avançada, diríamos assim, no nível de escola, né? Então já cai um pouco mais de equações um pouco mais complexas, que é o que o pessoal vê no ensino médio, né? O ensino médio já é um pouco mais complexo do que o ensino fundamental, mas basicamente é clássica, termo, ótica e ondas. Então é isso além das coisas que tinha anteriormente. E aí para o nível 3, que é o pessoal do 3º ano, cai tudo que tinha nos anteriores, além de elétrica e magnetismo, que aqui ele está dizendo como eletromagnetismo, e noções básicas de física moderna e contemporânea, que seriam tipo um pouquinho de relatividade, um pouquinho de quântica, né? Átomo de Bohr, dualidade onda-partícula, um pouquinho de física nuclear, que às vezes vocês estudam até um pouco em química também. Fusão e fissão nuclear também vocês estudam um pouco em química, um pouco em física, então tá meio que embutido aí essas coisas. E é isso. Então esse é o programa, além dos anteriores, né, como a gente já falou. E aí também existe um programa específico para a prova experimental, então caso você tenha como meta aí chegar na 3ª fase, fazer a prova experimental, você já pode começar a se preparar para ela também. Aí eles dão algumas dicas de coisas que podem aparecer, e aí vocês podem ler com calma lá depois também. Mas eles vão falar sobre fazer gráfico, né, coletar dados, conhecer o básico das técnicas experimentais, saber os aparelhos principais, né, tipo o que é uma régua, esse eu acho que todo mundo sabe, mas um paquímetro, um micrômetro, que são como se fossem réguas mais precisas, diríamos assim, para medidas menores, né, de distâncias. Termômetro, que é para medir temperatura, né? Aí os aparelhos de medida ligados com elétrica, então um multímetro, que vai medir DDP, corrente, ou até mesmo resistência elétrica. O potenciômetro, diodo, transistores, são todos equipamentos ali da elétrica. Dispositivos ópticos simples, então entender como segurar uma lente ali, por onde vai passar a luz na lente, essas coisas relativamente básicas, diríamos assim. Aí entender sobre erros, sobre fontes de erro e como ela influencia no resultado, saber fazer gráfico, linearizar os resultados, e aí tem alguns métodos, né? Por exemplo, o método dos mínimos quadrados. Na maioria das escolas, pelo menos das que eu conheço, a gente não estuda isso no ensino médio, a menos que você tenha uma física experimental assim como disciplina diferenciada ali, né, separada da física, aí talvez você tenha estudado um pouquinho mais sobre isso, ou se você tiver uma aula específica para a Olimpíada, talvez você tenha estudado um pouquinho mais sobre isso, mas na maioria das escolas não, então eu recomendo que você estude por conta própria, caso você pretenda chegar aí, e aí tem vários conteúdos no YouTube, né, vocês encontram bem fácil. Saber fazer gráfico em papel milimetrado, né, que tem o quadriculadinho lá, ou o gráfico com um papel que é diferente, né, o papel logaritmo, que tipo, tem espaços diferentes entre os quadradinhos, e aí você vai fazer um gráfico usando algumas ideias um pouco diferentes. Aí as inscrições, então, eu já falei, né, vão até o dia 9 de junho, e agora chegamos na parte que talvez esteja interessante para vocês, que é como se inscrever. Então, para a gente se inscrever, a gente precisa pagar uma certa taxinha, e calma aí que ficou para trás, espera aí. Agora sim está aparecendo, então existe uma taxa de inscrição desde o ano passado, retrasado, não lembro desde que ano, mas faz pouco tempo. Caso a sua escola vá se inscrever, ela precisa pagar uma taxa de R$30 para inscrever a escola, e a escola vai inscrever os alunos individualmente, vai pagar as taxas, tudo direitinho. Então, confirma lá com o seu professor de física ou com o coordenador da sua escola se você vai se inscrever através da sua escola. Se a escola falar para você, não, a escola não vai se inscrever, aí você tem a outra possibilidade, que é se inscrever de forma individual. Então, aí esses R$30 esquece, a gente só vai ter que pagar a taxa de cada fase. Então, vamos supor que a sua escola não vai se inscrever. Você vai se inscrever de forma individual. O primeiro pagamento que você vai ter que fazer é de R$7,20 por Pix,
para você poder fazer a primeira fase. Aí você faz a primeira fase. Se você passar para a segunda fase, aí você tem que fazer o pagamento da segunda fase, que aí são R$ 12. E aí você é uma pessoa só, então você só vai pagar a sua taxa, né? Se for a escola inscrevendo, ela vai ter que ver quantos alunos tem para fazer cada etapa e multiplicar pelo valor de cada aluno, para daí fazer o pagamento, e aí é responsabilidade da escola. E aí talvez a escola peça para você pagar, né? E aí você leva o dinheiro para a escola faz a transferência lá por Pix. Ou, não sei, se a escola de vocês pagar para vocês, aí vocês não precisam fazer nada. Então, primeira fase, R$ 7,20. Se passar para a segunda fase, você paga R$ 12 para fazer a segunda fase. E se você passar para a terceira fase, aí depende, se você está do nono ano, acho que é do nono ano mesmo, o oitavo não faz. Então, do nono ano ao segundo ano do médio, R$ 36 por aluno, porque aí você está pagando a experimental e a teórica. Lembrando que a experimental aí você vai receber as coisinhas ali, né, bonitinhos, vou mostrar mais uma vez. E aí eles ficam para você, assim, de recordação. Você pode fazer uma prateleira na sua casa, assim, com experimentos de física. Eu pretendo ter uma dessa na minha casa, quando eu tiver a minha casa, assim. Logo, logo, eu espero. Então, aí vocês vão ver minha prateleira de experimentos de física. Até lá, eu espero que mais alunos meus tenham ido fazer a terceira fase e tragam kits experimentais para mim, assim, gente, ó. Não por nada, mas se você quiser me mandar um kit experimental de presente ou quaisquer outros experimentos de física de presente, tô aceitando. Se vocês quiserem me mandar, vocês me avisam. E aí, para quem não tem a prova experimental, que é do 6º ao 8º ano e o pessoal do 3º ano, aí é só R$ 18 em vez de ser R$ 36, porque não tem a taxa da parte experimental. E aí, essa parte só se for individual, né? Pagamento por Pix, já falei também. E aí, se vocês quiserem se inscrever, aí tanto a escola quanto individualmente, o link é esse aqui, que eu vou deixar ali embaixo, e eu vou contar o passo a passo para terminar esse vídeo, que tá ficando muito grande. A hora que você abrir esse site, você vai se deparar com essa tela, e ali embaixo você vai ver que está escrito inscrições abertas. Para se inscrever, clique aqui. Aí vocês clicam naquele lugar. Aí vocês vão para a tela seguinte, que é essa daqui. Ele vai explicar que existem duas maneiras, tudo isso que eu falei para vocês. Aí, se vocês clicarem ali em cima, vai ter exatamente a explicação em detalhes, né, da inscrição individual. Eles falam várias vezes para você confirmar, com certeza, se a sua escola não vai se inscrever. E aí ele também fala para você tomar cuidado com o tipo de e-mail que você tem, que às vezes vai para o spam e aí dá ruim, né? Então, cuidado. E aí eles vão mandar todos os avisos para vocês desse e-mail aqui, @graxain. E aí vocês tomem cuidado, então, de ficar de olho se vocês estão recebendo isso ou não. E aí a primeira coisa que vocês têm que fazer é preencher o e-mail de vocês, criar uma senha, clicar em enviar. E aí depois é só ir seguindo o passo a passo, é relativamente intuitivo, mas se vocês tiverem dúvida também, se vocês forem meus alunos presenciais, fiquem à vontade para me chamar no WhatsApp. E se vocês são meus alunos aqui do YouTube, aí vocês podem mandar nos comentários sem problemas, ou o meu Instagram tá num dos... No final eu vou colocar ele também, aí vocês podem me mandar lá também, que talvez seja mais rápido do que aqui. Mas é isso, então é só ir seguindo aí. E aí, durante a etapa seguinte, eles vão pedir alguns dados de vocês, e aí um dos dados que eles pedem é o número INEP da escola, que talvez seja a informação mais difícil aí de todas as que eles pedem, além das informações pessoais de vocês. Então, mais uma vez, se você é meu aluno presencial e você precisa do código, é só me mandar a mensagem que eu passo para vocês. E se você não é meu aluno presencial, você tem que entrar em contato com a sua escola e pedir para eles qual é o número INEP aí da escola de vocês. Às vezes vocês acham fácil no Google, às vezes está meio escondido, então é mais fácil pedir na escola ali. Assim você já tem certeza que você está colocando o número certo. Tem algumas escolas que tem um número para o fundamental, outro número para o médio, então pergunta na escola que é mais garantido. E aí pagar a taxa, e aí você já pode fazer a prova da primeira fase lá naquela data. E como se preparar para terminar? No YouTube vocês acham muita coisa, como eu comentei. Mas no próprio site da UBF vocês encontram as provas, então até 2020 tá nesse site aqui, o azulzinho, né, que é o site da SBF. Aí é só vocês clicarem ali em provas e vai abrir todas as provas ali. E aí no 2020, na prova de 2021, 2022, vocês encontram no próprio site do Graxain lá. É só mudar o ano, em vez de colocar 2023, vocês trocam para 2022, vocês vão ver todas as provas de 2022. Essa experimental que eu mostrei para vocês, toda a prova tá lá, todas as perguntas que foram feitas, a da segunda e da primeira fase também. E 2021, mesma coisa, aí você só vai abrir o site de 2021. Mas eu deixo os links ali embaixo também. E aí, obviamente, não posso perder a chance de fazer propaganda do meu próprio canal, né? Você está no meu canal, que é o Clareando a Física. E aí tem muitos vídeos. O foco do meu canal não é a Olimpíada, então eu não resolvi nenhum exercício de Olimpíada que ainda pretendo. Ainda não tive tempo para isso, mas pretendo. Então algum dia talvez seja. Mas nesse momento o foco é vestibular. Só que exercício de vestibular também prepara a gente para a Olimpíada.
dependendo do vestibular, dependendo da Olimpíada, né? Mas é bom para você ter uma base, então tem vídeos teóricos dos conteúdos, aí você pode olhar no programa, ver o que cai, e aí ver os vídeos teóricos que estão nessa partezinha aqui de cima, então tem vídeo teórico de tudo aqui no canal. Aí você pode começar a treinar com exercícios mais básicos, né, entre aspas, que são os exercícios de vestibular, para depois você chegar nos exercícios de Olimpíada, que geralmente são tipo um exercício de vestibular, uma versão um pouquinho piorada, dependendo do vestibular que você for olhar. Da maioria dos vestibulares, os exercícios são mais fáceis do que os das Olimpíadas em geral. Então, de certa forma, fazer exercício de vestibular é um treino para você ter a base para fazer uma Olimpíada. E é isso, gente. Torçam para algum dia eu ter tempo para preparar exercícios de Olimpíada aqui para o canal. Talvez, algum dia, quem sabe? E aí vocês podem se inscrever no meu canal, então. E se quiserem falar diretamente comigo mais rapidamente, vocês podem me mandar mensagem no Instagram. Meu Instagram é clara_tborges. E é isso, gente. Então terminamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês se inscrevam e façam a Olimpíada de Física. E até a próxima com as nossas resoluções normais de vídeos de vestibular 2 vezes por semana, nesse momento. Temos vídeo toda segunda e quinta. Acho que é segunda e quinta, às 15h15, que péssima propaganda, né? Nem sei falar certo. Mas é isso, gente. Então, até as próximas. Tchau, tchau e se cuidem.